É uma satisfação aí ter vocês todos aí na Coruja, que é a P. Daqui a pouco vai sair Coreia do Norte aqui. Quem quiser trabalhar, esses 40 e pouco que estão aí, podem trabalhar, os outros não. Mas é uma satisfação enorme aí ter vocês todos aí conosco. O objetivo aí já foi extenuadamente explicado via e-mail, né, e as apresentações anteriores. E o Zé Carlos aí, que é um abnegado total e extremado conhecedor aí das bandas baixas e antenas e etc., vai fazer essa apresentação primeira. Aliás, o seminário, na verdade, são 3 partes, né? Hoje nós estaríamos fazendo a apresentação da primeira parte. Vocês vão poder fazer download de toda essa documentação que vai passar via o site nosso do Araucária. E, além disso, o Zé Carlos está gravando, para que outros que não tiveram a oportunidade de se inscrever possam também ter acesso a essas informações. Então, de pronto, fora cumprimentar todo mundo, eu vou passar a palavra aí ao nosso patrão N4IS, o Zé Carlos. Ok, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito contente em vê-los aqui atendendo o seminário. Pode ficar tranquilo que não tem nenhum defeito no sistema de áudio. Minha voz é ruim assim mesmo. Está aquela taquara rachada aqui. A gente costuma falar. Então, como comentou o Atilano, vamos estar fazendo essa primeira série, né? Possivelmente, futuramente, teremos outras. Mas, inicialmente, vamos tratar aqui sobre revelando os segredos dos operadores de banda baixa. Só para nível de organização, existe aí uma parte onde vocês podem fazer perguntas, né? Nós vamos aqui assistido pelo Eduardo, PY2RN, e pelo Fred, PY2XB, que vão ajudar nas respostas. E depois da primeira hora de apresentação, nós abriremos uma sessão de 30 minutos, ou um pouquinho mais, para responder as perguntas mais diretas que ficaram aí pelo meio do caminho. Tá? Então, iniciando nossa primeira sessão hoje, nós vamos falar aqui de alguma coisa bem semelhante a outras atividades, por exemplo, pescador, caçador, né? Tem aí muita coisa aí terminada em or, que tem muita coisa em comum. Tá certo? Muita gente vai falar que são tudo mentirosos, mas não é bem assim a coisa. Então, na verdade, conforme a pesca, por exemplo, né, vamos dizer, o primeiro pescador, você vai fazer uma pesca, você vai pensar que peixe você vai pescar, você vai tentar ver aonde você vai, se você vai para o rio, para o alto mar, e conforme a tua necessidade, você vai usar um equipamento diferente, você vai pescar lambari aí para matar uma tarde de fim de semana, você vai pegar um anzol pequenininho, você vai pegar alguma coisa grande, pescar no mar, por exemplo, você vai pegar um barco, o tipo de vara diferente. Existem uma quantidade de tecnologias muito grande para que você execute e tenha uma experiência agradável exercitando aquela atividade, né? Então, selecionar um equipamento é alguma coisa muito importante e necessita de certos conhecimentos para como você selecionar o equipamento adequado. Para o radioamador também, entender os mecanismos de propagação pode determinar os resultados num contexto, em determinada posição do DXCC. Somente dedicação é muito importante, porém os resultados você tem que somar dedicação com conhecimento, né? E os resultados vêm com a qualidade de que você executa isso. Então, nessa primeira sessão que vamos cuidar hoje, vamos cuidar aí de alguns pontos básicos, mas muito importantes para você ter um sucesso muito bom e ser bem eficiente aí em bandas baixas, né? No caso, por exemplo, de pescador, as coisas não são tão simples. Veja, por exemplo, uma loja de pesca, a quantidade de opções que você tem entre varas, de intensidade da vara, tamanho, iscas. Aqui, por exemplo, uma fotografia de uma lojas dessas de admiradores de pesca, né? Mas se vamos olhar para a parte de radioamadorismo, né?
a coisa tem um pouco mais complicada, né? Você tem aí uma quantidade de atividades que requer um pouco mais de complicação do que os outros hobbies que nos falamos. A parte de radioamadorismo sempre é uma atividade sofisticada em constante evolução. Então as técnicas, por exemplo, que se usava para pescar 10 anos atrás, podem ser as mesmas hoje. O peixe ainda é o mesmo, o rio ainda é o mesmo. Mas em termos de tecnologia, como o rádio vive também com tecnologia, o radioamador é o que desenvolve muita tecnologia, temos que associar a tecnologia com a técnica, e isso evolui de maneira bem rápida. Inclusive, o que nós vamos falar sobre as melhores práticas de frequência baixa é por esses últimos 10, 15 anos, que são diferentes do que tínhamos há 20 ou 10 anos atrás, né? Então, basicamente, hoje, na primeira parte, a gente vai falar muito sobre a relação sinal-ruído. Essa é uma parte que é muito importante de ter êxito em frequência baixa, entender relação sinal-ruído. E nós vamos fazer isso em 3 etapas. Então, por exemplo, nessa primeira sessão, nós vamos falar sobre diferença entre frequência baixa e frequência alta, né? Vamos falar sobre rádio, vamos falar sobre antenas. E vamos aqui atender perguntas depois sobre o assunto, né? Na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre propagação, a parte de ciclo solar, esporádicas e como funciona a propagação em 80, 160 e 40 metros, né, de maneira mais prática. E na última nós vamos falar sobre práticas operacionais, melhores horários, planejamento de atividade, dedicação, e vamos incluir aqui também alguma coisa de parte técnica sobre instalação da estação em si. Tá? Então vamos lá, começando aqui entre diferença de HF e VHF. É sempre bom começar com diferença, porque você pode se visualizar em um exemplo que você conhece, para daí partir para novos conhecimentos. E para isso, nós estamos aqui com alguma coisa de surpresa para vocês. Através do nosso amigo Carl, ele disponibilizou no site dele um guia feito pelo Robert Brown, November Mike 7 Mike, um dos maiores especialistas de propagação, que já nos deixou aí, já está Silent Key, mas tem aí um livro que chama Big Gun Guide for Low Band Propagation. E nós estamos aqui indicando, e através da autorização deles, né, que também houve outro aspecto especial, que é uma outra surpresa. Através do Orlando, PY2NE, aqui da foto, um amigo já de infância, nos conhecemos desde os 15 anos de idade, há muitos anos, começamos em 80 metros, ele, com sua habilidade de tradução, traduziu todo o livro, Guia de Propagação em Bandas Baixas para o DX-Man, do Robert Brown. Então, vocês estão recebendo hoje, ou está disponível no site do Araucária, ou vão receber o arquivo em PDF do livro traduzido. Muitos conceitos que nós vamos utilizar aqui vêm desse livro. Então, nós vamos dar os conceitos mais importantes, de maneira rápida, aqueles que você tem que saber. Se você sair de hoje e falar, olha, eu aprendi 3 coisas. Essas 3 coisas eu gostaria que fossem os 3 conceitos que nós vamos falar. Mas, querendo se aprofundar com a matéria, que é apaixonante, a parte de propagação, tem aqui um presente do Orlando, do Grupo Araucária, para vocês poderem ter acesso a esse livro em português. Tá? Então vamos lá. Basicamente, uma importante diferença entre frequência baixa e frequência alta é a dependência da ionização. Por exemplo, estão aí com excelentes contatos em 6 metros no Brasil, o pessoal falando, inclusive a semana passada teve um flare muito forte de atividade solar, um dos maiores spots que teve nos últimos 24 anos, e houve flare de intensidade X e X3, e houve uma ionização muito forte. O pessoal com antenas muito simples, em 6 metros, conseguiram falar com China, com Taiwan e outros QSOs maravilhosos que têm ocorrido. Isso ocorre porque o nível de ionização nas camadas altas, no caso F2, foi suficiente para refletir sinais de frequência alta. Então, a primeira coisa que tem é que frequência alta depende da ionização. Se você tem uma ionização muito forte que ocorre nos picos de ciclo solar,
você tem mais atividade nas bandas de 10 metros, 15 metros e 20 metros. Então o sinal ele chega nessa camada F2 e reflete. Quando a frequência do sinal está mais alta do que a ionização possível, acontece como aqui esse primeiro sinal. O sinal sobe, atravessa a camada E, a camada F, a camada F2 e vai embora para o espaço. Você baixando um pouco de frequência, nesse mesmo horário, o sinal começa a ter uma coisa que chama reflação. Ele muda de direção, né? Até um ponto onde você tem o máximo da frequência utilizável, onde o sinal reflete de volta para a Terra. E aí você tem o QSO. Isso é basicamente básico em frequência alta, o pessoal está acostumado, quando tem abertura em 10 metros, 15 metros, você olha no MUF, olha numa planilha de propagação, você olha num software para te calcular se você tem propagação ou não. Mas quando você começa a falar em frequência baixa, o que acontece é que a ionização presente na camada E, na camada F, é sempre suficiente para refletir o sinal. Então, abaixo da frequência de utilização, todos os sinais são refletidos para a Terra. E, inclusive, se você for procurar esses programas de propagação, nenhum cobre 160 metros. E alguns cobrem 80 metros de maneira muito precária, porque o sinal sempre reflete. Então, a primeira grande diferença entre frequência alta e frequência baixa é que o nível de ionização sempre permite que o sinal de frequência baixa seja refletido. Então, é um conceito muito básico. Muitas vezes a pessoa nunca consegue perceber isso, né? Banda alta depende do sinal. E o sinal só chega se tiver ionização. Se você tiver, por exemplo, 1 watt e não tiver ionização, você não fala. Se tiver 1 kW, você não fala. Se tiver 100 kW, você pode colocar a potência que você quiser, que o sinal nunca chega, porque o sinal é refletido, ele nunca atinge o ponto que você quer, ele sempre vai embora para a atmosfera. Ao caso de frequência baixa, a frequência baixa está sempre abaixo do MUF, mesmo quando você está no mínimo de atividade solar, naquela parte que vai vir daqui a 4, 5 anos, onde a atividade solar é mínima, o nível de ionização é sempre suficiente para a onda voltar para a Terra. E isso é uma coisa interessante. Então, a frequência baixa, 80, 160, depende muito pouco do ciclo solar. Existem variações muito grandes entre os modos de propagação, vamos falar sobre isso semana que vem, mas a parte mais interessante, que vai estar nesse quadradinho verde, é o seguinte: em banda baixa, o sinal sempre chega. É uma conclusão óbvia. Se o sinal reflete, sempre reflete, ele volta para a Terra e sempre reflete. Então, o que acontece aqui é que o sinal sempre chega. Espera aí, Carlos, conta isso aí direito para mim aqui, porque se o sinal sempre chega, como é que eu não escuto o cara? Bom, espera aí, vamos pensar de novo. O sinal sai, reflete na camada da atmosfera, tá? E reflete embaixo de novo no chão. Reflete na atmosfera e fica fazendo isso. O sinal você não escuta por outro motivo. Você não escuta o motivo porque a relação sinal-ruído, ou o sinal quando chega, tem uma atenuação tão forte que ele está abaixo do ruído do seu receptor. Então é uma condição muito interessante, porque eu diria que essa é a principal diferença entre frequência alta e frequência baixa. É um conceito que pode te ajudar muito a entender o mecanismo de como ter eficiência em frequência baixa. Em frequência baixa, qualquer dB ajuda. Se você não está chegando e o problema é atenuação, você sobe um pouco a potência, você passa a chegar. Em frequência alta, não. Se tiver ionização, você chega. Se não tiver ionização, você não chega. Se tiver ionização e você aumentar a potência, você vai chegar um pouco mais forte. Mas, em geral, em frequência alta, o sinal está sempre acima do ruído. Em raras situações você tem aí também situações onde o sinal está no nível do ruído, aí um pouco de potência ajuda. Mas a grande maioria das vezes não é o caso. Em frequência baixa é uma questão puramente de atenuação. E relação sinal-ruído é o que determina se você consegue escutar uma estação ou não. Vamos estudar isso com mais detalhe.
Por exemplo, o que é escutar? Quando você escuta, eu falo em relação ao sinal-ruído, por exemplo, nós estamos aqui conversando, nós estamos discutindo um assunto importante entre a gente. A tua esposa que está lá na sala, escutando o meu seminário, fala: que barulho é esse, que ruído danado é esse? Porque é uma informação que não interessa. Então, ruído e informação são coisas que dependem do que você quer escutar, né? Então, por exemplo, no caso de sinais codificados que você quer receber, a relação sinal-ruído depende do modo. Por exemplo, se você está em CW e você tem um sinal 3 dB acima do ruído, você já consegue copiar ele como Q5, praticamente qualidade 5. Você consegue copiar todo o sinal sem interrupção. No caso do SSB, para você conseguir copiar o sinal, você precisa aí de 10 dB, pelo menos, acima do sinal ruído. Tem casos, por exemplo, de operadores que têm maior sensibilidade e conseguem escutar sinais até 10 dB abaixo do ruído, conforme está treinado o ouvido. Cada um tem um filtro natural. Mas, em geral, se você está com o sinal de CW ao nível do ruído, seja 0 dB ou mesmo nível do ruído, você consegue copiar aquele 339, 338, aquele meio ESP. Dependendo do operador, você consegue copiar o prefixo. Eu nunca me esqueço uma vez que eu operei em 80 metros com um avião invertido, ainda do tempo de Santo André, que era PY2 Delta Papá, e numa dessas manhãs eu fiz uma estação que era Zulu XX9XX. Foi complicadíssimo fazer o QSO, mas estava no nível de ruído. Só 6 meses depois que eu fui saber que era o prefixo especial de Macau. Mas eu sempre me lembro dessa situação. E no caso do SSB, se tiver 8 dB abaixo do ruído, você consegue ainda conseguir escutar alguma coisa. Então, há outros modos digitais, por exemplo, que já utilizam outras técnicas de vazamento que conseguem decodificar sinais 10 dB ou 20 dB abaixo do ruído. Então, não é só porque o ruído está lá que você não escuta. Ruído muitas vezes se confunde com ruído térmico. Ruído térmico é aquele ruído elétrico dos átomos se movimentando dentro do condutor, e aquilo é um ruído branco, aquilo é um ruído. A maioria dos sinais que nós temos são sinais indesejáveis, que também se chama de ruído, tá? Mas o fato de ter sinais indesejados mais altos ou mais baixos não quer dizer que ele não exista lá. Então, por exemplo, o caso dos modos digitais da WSGT, que você escuta lá, não escuta nada, mas o computador consegue decodificar alguma coisa que esteja abaixo do ruído, né? Então, o que eu gostaria que vocês soubessem hoje é isso. Primeiro, frequência baixa, o sinal sempre chega e é uma questão de atenuação. E o que você precisa são 3 dB. Toda vez que você conseguir colocar o sinal 3 dB acima do ruído, você tem uma cópia muito boa em telegrafia. Ou 10 dB se for um caso de SSB, né? Outra coisa muito importante, a diferença muito importante sobre frequência baixa e frequência alta, é um caso referente à reflexão ou reflação. Então, o conceito de reflexão, o sinal chega numa superfície de densidade diferente e reflete do outro lado com o mesmo ângulo. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflação. Mas tem uma situação que o ângulo é diferente, que ele sai de lado, que chama reflação. Esse de lado, se você entender no espaço, ele pode sair numa direção diferente. Então, a primeira coisa é que para a frequência alta, a reflexão é sempre mais eficiente quanto mais alta a frequência. Então, entre 10 MHz, 30, 50, 144, quanto maior, melhor a reflexão. Por exemplo, celular, por que é tão bom em 2 GB, essas frequências muito altas? Porque reflete muito bem, tá? Já frequência baixa é o contrário. A reflexão é ruim, mas a reflação é mais importante. Então, em frequências baixas, é mais comum você ter reflação do que reflexão. Então, por exemplo, de um sinal aqui 100%, 80% reflete em 160 e 20% faz reflexão em 160. A maioria dos 80% faz reflação, ou seja, sai de lado. O resultado disso é que em frequência baixa, a maioria dos sinais não vem da direção que você espera que o sinal venha. A onda curva e sai para o lado direito ou sai para o lado esquerdo, então não vem um caminho direto. Além disso,
A característica de reflação é que toda vez que tem reflação, o sinal se decompõe em duas componentes, uma polarização horizontal e uma polarização vertical. E isso é fundamental, a diferença de comportamento de frequência baixa e frequência alta, porque a frequência baixa, que se divide em polarização vertical e horizontal, tem características totalmente diferentes e através da reflação. Então, quanto mais baixa a frequência, por exemplo, 160 tem mais reflação do que 80, é mais fácil você ver sinais vindo de direções que você não espera do que 40 ou 80. Se vocês têm perguntas, vão anotando aí, o pessoal vai olhando, o que puder responder, eles respondem, o que não a gente vai repassar no final da parte do webinário, que nós temos 30, 40 minutos para responder as perguntas. Tá? Vamos estudar então, realmente, o que acontece. Nós falei que a relação sinal-ruído é o segredo mais importante. Vamos imaginar que tem uma estação de transmissão e o sinal tem essa intensidade bem forte aqui. Né? Então o sinal vai passar pelo meio de propagação e vai começar a ir até chegar num ponto onde ele esteja abaixo do ruído térmico. Se o ruído estiver abaixo do ruído térmico, já não é possível amplificar. Se o sinal estiver acima do ruído térmico, aí é possível amplificar. Mas na antena de recepção, o que chega aqui não é só o sinal que você quer, chega aquele monte de coisa que você não quer, que é o QRM, estático, ruídos de natureza de equipamentos elétricos causados pelo homem, QRM de linha, parte de atmosfera como raios e precipitações, né? E tudo isso entra através de um cabo e vai para o seu filtro ou para o seu pré-amplificador, né? E aqui começa a ter uma outra situação que chama ruído de modo comum. Qual o ruído que entrou pela antena e qual o ruído que entrou pela porta do fundo, que entrou pelo cabo, que entrou pela chave, que entrou pela linha de alimentação. E tudo isso chega no rádio. Tá? Então nós vamos falar sobre essa primeira parte hoje, aqui entre a antena e o rádio, e a semana que vem vamos falar de propagação. Basicamente, você não consegue controlar a potência da estação de DX. É muito raro você chegar na expedição e mandar e-mail, olha, aumenta a potência aí que você não está chegando. Não funciona bem assim, as coisas são bem limitadas, né? Você não tem nenhum controle do sinal de saída. Você pode conhecer sim a propagação, por isso nós vamos conversar sobre propagação semana que vem, para você escolher os melhores horários, entender as diferenças do que acontece durante o dia e a noite, durante o ciclo solar mais alto, durante o ciclo solar mais baixo. Né? Então, é muito importante você estar com o conhecimento, senão pode ser muito frustrante. Você tenta e gasta ali horas e dias escutando ruído e não consegue falar com ninguém. Aí uma outra pessoa chega, fica 2 minutos no rádio e sai com um país novo. Então, essa experiência que nós vamos passar um pouco sobre esses segredos que o pessoal de frequência baixa tem. Você pode, sim, otimizar as antenas de recepção. Isso é uma parte muito importante, nós vamos falar sobre otimizar a antena de recepção. E você pode otimizar também o conjunto receptor. Existem coisas entre cabos, filtros, pré-amplificador, rádio, vamos conversar um pouco sobre isso aqui também. Então, e você tem melhores práticas de operação. Tem muita dica, muita coisa interessante aí que vocês vão ver que vai ajudar bastante aí a você ter melhor sucesso. Né? É muito comum uma estação perto da outra, um tem 150 países em 160 metros, o outro tem 10. Ou em 80 metros um tem 300 e o outro tem 30. O que um fez diferente do outro? Muitas vezes é pura questão de informação. Né? Então, basicamente, uma coisa que é super importante, nós vamos falar hoje, é que todo componente eletrônico deteriora a relação sinal-ruído, porque tem ruído interno. Nenhum amplificador é perfeito, nenhum rádio é perfeito, nenhum circuito é perfeito. Todos eles têm vários outros tipos de ruídos e acrescenta ruído internamente. Então, o único lugar que você consegue melhorar a relação sinal-ruído é a diretividade da antena de recepção. Isso é fundamental entender. Se o problema de chegar ao sinal é puramente atenuação, o sinal está lá. Toda vez que você melhora a relação sinal-ruído, você vai escutar a estação. Então nós vamos falar mais sobre isso aqui, começando a conversar um pouco sobre o que é relação sinal-ruído. Tá?
Então, basicamente, aqui tem um gráfico onde tem a intensidade do sinal em dBm. Para você ter uma ideia em termos de S-meter, aqui, por exemplo, menos 70 seria S9, menos 120 seria S0, aquela relação de 6 dB por unidade S, né? Aqui teria um sinal aqui de S5, e esse sinal aqui está 40 dB acima do ruído. O sinal está com S9 mais um pouquinho aqui, digamos, tá? E quando esse sinal passa para o outro lado do amplificador, no amplificador de 20 dB de ganho, o sinal sobe, tá, para 20 dB. Então o sinal que estava aqui em 60, tá, menos 60, subiu 20, vai para menos 40. Sei que é meio chato trabalhar isso, vamos falar um pouco sobre essa escala. Porém, esse amplificador, como é imperfeito, todo amplificador elétrico é imperfeito, ele tem um ruído interno de 10 dB. Então, a saída, você tem aqui 30 dB de sinal, né? Porque 10 dB estão sendo comidos aqui pelo ruído gerado pelo circuito eletrônico. Então, isso é uma coisa muito interessante. Todo componente eletrônico introduz ruído. Tá? Não adianta que você faça. A relação entre o ruído e o sinal na entrada, pela relação entre o ruído e o sinal na saída, é o que chama noise figure, ou figura de mérito. Existe aqui um monte de tecnologia e nomenclatura que nós não vamos tratar no assunto, embora tenha orientação aí sobre onde você pode se orientar mais. E basicamente tudo em termos de temperatura, de ruído, se mede em Gauss-Kelvin ou uma relação em dBm ou uma conversão para noise figure. Mas está tudo relacionado entre a relação sinal-ruído na entrada do receptor e na saída. Então, o noise floor do receptor, basicamente, você pode dizer entre menos 74 dBm, e aqui, na verdade, a constante de Bose a 1 Hz, na temperatura Kelvin, que seria 20 graus, né? O noise figure do rádio e uma relação com a banda passante. A relação com a banda passante, conforme você diminui a banda passante, você melhora o noise floor. Então é comum, você pega o S-meter do rádio, você põe SSB, você vê lá S9 mais 10. Você põe CW, o S-meter cai lá para baixo, né? Você está medindo aí, mudando o noise floor do receptor, porque aquilo está medindo a AGC. Então, por exemplo, se você tiver com 1 kHz, você estaria com 144, né? Menos 144. Se você tivesse com 10, você teria 164, ou com 1 Hz até 174. Ou seja, isso é a influência aqui da banda passante, né? E somando o noise figure do rádio. Por exemplo, você tem uma ideia, um 7800, um rádio de bastante qualidade para frequência baixa, tem um noise figure de 20 dB sem pré-amplificador, 10 dB com o primeiro pré-amplificador e 6 dB com o amplificador de FET. Isso é mais ou menos comum. Quase todos os rádios têm a mesma sensibilidade ou noise figure, tá? Isso é mais ou menos padrão. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso aí. Mas o que é importante entender é o seguinte: todos os estágios de um rádio diminuem a relação sinal-ruído do sinal de entrada. Então, aquilo que eu tinha falado, você só consegue melhorar a relação sinal-ruído na antena. Dentro do rádio, você consegue simplesmente reduzir o problema. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Por exemplo, outro assunto complicado nos rádios para frequência baixa chama reciprocal mix. Você tem, por exemplo, um sinal fraco de entrada no receptor, isso aqui é o primeiro oscilador, né? E você tem um oscilador local que tem uma coisa que chama ruído de fase, ou phase noise. Esse phase noise aqui soma com o sinal de entrada e você vê aqui o sinal de saída com um ruidinho pequeno do phase noise. Se você tiver um sinal forte perto, o que acontece? O sinal forte também se soma e ele também tem o phase noise somando. Igualzinho esse pequenininho aqui, tem o grande. Só que o ruído do grande, por estar bem mais forte em intensidade, ele encobre totalmente o sinal fraco que está aqui. Então, é muito comum você ter, por exemplo, um rádio que tem a mesma sensibilidade, porém ele não tem a mesma qualidade do oscilador local, e ele tem uma coisa que chama limite de fase. Então, existem situações onde um rádio, por exemplo, você põe um IAESO 757, ou um desses rádios pequenos, que é mais para você levar portátil, ele, em frequência alta, ele não tem muita dificuldade, mas em frequência baixa, esse problema do oscilador local é muito forte.
E é comum você ter, por exemplo, situações em que um rádio, um 7800, ou um 5000, ou um K3, ou um K2, um rádio que tem um oscilador de baixa coisa, ou, por exemplo, um Galaxy X210, são rádios que têm um oscilador muito baixo, você consegue escutar um sinal fraco e no outro você não encobre porque os sinais fortes encobrem. É muito curioso isso. Se você vai ver aquela tabela de avaliação de rádio da Sherlock Holmes, ou da Sherwood, né? Esse pessoal normalmente avalia muito rádio em função do filtro. O filtro que eles estão medindo, porque eles querem vender rádio também. Tem que prestar atenção nisso. Então, o filtro fica aonde? Depois do misturador. Então, lembra que o misturador fica antes do filtro. Então, tudo que eu estou falando aqui está antes do filtro. Aí você tem um roofing filter, um filtro especial da Sherwood, um filtro da InRed, um que você quiser. Tudo isso que está aqui acontecendo está antes do filtro. Então, aí a qualidade do receptor pesa na decisão. Você tem que olhar de maneira que aquele resultado não tenha um Fzinho, que seja Phase Noise Limit. Ou seja, o ruído vai estar, ele escuta, mas vai estar enterrado por causa do ruído de fase. Inclusive, aí tem rádios muito simples, como o Atlas 210 ou o K2, por exemplo, que não tem. Por exemplo, hoje os rádios digitais estão tendo uma performance maravilhosa, os SDRs estão vindo aí com performance muito boas, mas normalmente são aqueles que chamam Direct Down Converters. São aqueles que não têm oscilador e não têm esse problema de reciprocidade de ruído. Então, tem muito cuidado quando selecionar um rádio. Os SDRs têm SDR de primeira, segunda e terceira geração. Os que são mais silenciosos para frequência baixa são os Direct Down Converters, aqueles que não têm oscilador e não tem misturador. O sinal entra direto num conversor analógico digital e vai para ser processado. Porque quando os sinais são processados por circuitos eletrônicos, analógicos, eles têm ruído. Mas quando são processados por contas matemáticas e por software, aí não tem ruído, porque é software, não é analógico. Então, falando mais sobre a relação sinal-ruído na antena. Como nós vemos, o rádio você pode melhorar a parte que deteriora o sinal. Ou seja, um rádio que tenha um noise figure mais adequado e que não sofra problemas de intermodulação ou problemas de reciprocal mix, ou soma de ruído através de sinais adjacentes. Porém, quando falamos de antena, uma antena também, ela capta sinais elétricos de todas as direções. Então aqui, por exemplo, o caso de uma vertical, que é uma das melhores antenas que você pode ter para transmitir em frequências baixas, na verdade é uma antena que para recepção é muito ruim, ela pega ruído de todos os lados. Então o ruído é a soma do ruído dos 360 graus. Se você faz uma antena com diretividade, você consegue rejeitar ruídos de várias direções e concentrar o ganho aqui na direção que o sinal vem. Então, esse é o único lugar em toda a cadeia, desde a hora que o sinal foi transmitido até a hora que chegou, onde você tem a oportunidade de melhorar a relação sinal-ruído. Então, a diretividade da antena é fundamental. Não o ganho. O ganho é igual para todos os sinais. O sinal de ruído é o mesmo sinal que você quer escutar. Você aumenta o ganho, ou você põe um atenuador, você baixa todo mundo junto. O único jeito é com diretividade. Então, aqui é um segredo fundamental. Como conseguir essa diretividade, né? Basicamente, quando você começa a trabalhar com diretividade, você começa a ter a seguinte situação. Você tem um sinal vindo da antena que entra no rádio, mas entra um monte de outras coisas juntos. E o ruído, basicamente, é que nem descascar cebola. Você tira uma camada, aparece outra camada por baixo. Então, você tem, por exemplo, o teu ruído local. Você remove o ruído local usando alguma técnica, ou vamos falar um pouco sobre filtro de polarização, ou vai para um lugar silencioso, aí você tem os ruídos de modo comum, que está abaixo dessa aqui. Aí você tem vazamento dos sinais da antena de transmissão, que a isolação não é adequada, e o vazamento vaza para a parte do receptor. Se você tem o problema desse aqui, mas você tem o ruído local muito forte, você não escuta esse ruído. Cada ruído tem um ruído diferente. Por exemplo, os sinais refletidos por outros elementos ressonantes. A torre, por exemplo, tem 20 metros.
é uma antena vertical para 80 metros, irradia ruído para todo lado. Você faz uma antena de recepção e não neutraliza a torre, na verdade você não tem diretividade, porque todo elemento ressonante faz parte da antena. Você tem um sistema de recepção. No caso, por exemplo, de ruídos de pulso, tem um sinal diferente. O ruído do front-end, do noise, na entrada do receptor. Tá? Conforme você vai tirando, até que no fim você consegue escutar o sinal, porque ele está um pouquinho acima do termonoise. Se estiver abaixo do termonoise, nada consegue amplificar. Né? Então, colocando isso de uma maneira mais visível, eu sei que isso aqui é um pouco pesado, mas vamos lá. Se a gente começar a olhar energia da parte de potência, por exemplo, um transmissor de 2.000 watts, ele representa um sinal de 63 dBm. Um sinal de 1 kW seria 60. 100 seria 50. Você já tem 10 dB a relação de multiplicar a potência por 10. Né? A voltagem já é uma relação de 20. Se você multiplica 20 dB, você vê a voltagem ao dobro. Como você vai aumentando a atenuação, quando você vai passando aqui para 1 mW, por exemplo, você estaria 0 dBm. Então, 0 dBm é simplesmente a relação de potência que tem um sinal de 1 mW. Então, 1 mW para baixo é o que você usa mais ou menos no receptor. O sinal de S9 seria em torno de 50 microvolts, ou S9. Mas você pode descer isso até, por exemplo, menos 54, que seria menos S5, se você tiver 100 Hz. Mas se você tiver 10 Hz, você pode ser 164. Ou seja, os S-meters hoje não funcionam mais. Para os anos 80, quando tudo era acessível, tudo era limitado a uma condição de tecnologia, que você estava ali sempre usando 120 dB como sendo S0, e praticamente os receptores paravam por ali. Hoje os receptores modernos conseguem chegar a níveis de ruído bem mais baixos. Então, na verdade, devia ter um S-meter aí que vai até mais baixo do que S5. E, por exemplo, o limite de ruído de 1 Hz seria menos 174, ou seja, menos S9 de ruído. Então, a frequência baixa é muito comum você trabalhar com S-meter no zero. Olha, tem mais 9 unidades S para baixo que o rádio normalmente não consegue mostrar. Rádios SDR já mostram em dBm, então você já consegue virar e entender um pouco mais essa relação de sinal. Como que você precisa só 3 dB, isso representa muito. Meia unidade S é diferente de você escutar ou não escutar. Aqui vamos falar um pouquinho de propagação para entender o que realmente acontece quando você coloca esses três conceitos juntos. Né? Isso aqui é um sinal refletido de 160 metros, é um exemplo, né? E o que acontece é que tem um determinado ponto, perto aqui normalmente do nascer do Sol, onde existe uma condição de ionosfera diferente, onde a atmosfera vai passar de duas camadas que tem simplesmente à noite, a camada F, e esporadicamente uma camada E à noite, para um de dia que tem a camada D, a camada E, a camada F, a camada F2. Então, nessa transição, pode acontecer o que chama duto. Ou seja, o sinal, quando começa a refletir, digamos que a primeira reflexão está sobre terra. Então, quando o sinal reflete na terra, ele perde praticamente 5 dB. Na verdade, a variação pode ser entre 5 e 10 dB, dependendo se é um terreno plano, se é um terreno com montanhas. Um terreno que nem a Cordilheira dos Andes, por exemplo, é terrível. Por exemplo, falar em 80 do sul do Brasil com o México é uma das coisas mais difíceis que existe, porque todo o caminho é em cima da Cordilheira dos Andes. Então, as reflexões são atenuadas muito. Se for gelo, o gelo também não é bom. O gelo tem quase 10 dB de atenuação se tiver gelo no caminho. Agora, mar, por exemplo, é quase insignificante. Tanto reflexão nas camadas atmosféricas altas e no mar, a atenuação é muito pequena. E, no caso, aqui tem terra de novo. Então, por exemplo, nesse período aqui, o sinal entrou num duto entre a camada I e a camada F, não existe atenuação. Então, há uma redução de atenuação. Então, em vez de ele ter, por exemplo, digamos que fosse 8, 8 e 8, seria 24 dB. Então, o cara que está aqui, ele tem a impressão que nesse horário que fez esse duto, que o sinal subiu 24 dB, porque ele foi atenuado mesmo, teve atenuação que ele pulou e não precisou. Então vamos olhar aqui esse gráfico, que é importante na explicação de hoje, para colocar esses conceitos juntos. Aqui tem um gráfico onde do lado direito eu tenho a relação em dBm, ou um S-meter
como a gente conhecia, o S9 estaria por aqui, 73 dBm, né? S0 em torno de 120, o menos S5, que seria aqui no noise floor do receptor de 100 Hz de banda passante, e S9 aqui onde teria o ruído termo 9 de 170. Né? Aqui tem uma representação nessa parte roxa do ruído local, tá? E eu estou fazendo isso aqui em tempo. Então, digamos que daqui, aqui seria 1 hora perto do nascer do Sol da estação que está do lado onde está nascendo o Sol, sempre do lado leste, né? Onde o Sol nasce. Então, esse aqui seria, por exemplo, o QRM de linha, que está normalmente S9, vamos dizer assim, né? Já com um filtro de 100 Hz. E existe aqui em azul, isso aqui seria o ruído de propagação. O ruído de propagação seria ruídos normalmente de característica atmosférica, seria QRM, QRN, só aquele estático de tempestade, de raio, né? E o ruído local. Imagina aqui, por exemplo, que esse marrom seja um local bem silencioso. Está lá no meio do Mato Grosso do Sul, onde não tem nenhum ruído local. Durante o período quase todo, o ruído fica aqui em torno de S0. O ponteiro lá não mexe, dá uns picadinhos lá. Normalmente, nesse lugar, o ruído de propagação ele é mais forte à noite. Então, quando chega à noite, os ruídos sobem. Quem está na cidade, num lugar com muito ruído, não percebe isso. O ruído é sempre o mesmo, ele não enxerga o que está para baixo. E aqui em verde está o sinal da estação de DX que a gente quer escutar. Então, o sinal sobe um primeiro pico, pulou aqui uma das reflexões e acabou sobrando um segundo pico. Então, quando ele está aqui 3 dB acima do ruído, você consegue escutar. Então, quem está numa zona de muito QRM só consegue escutar por alguns minutos. Né? Quem está numa região rural, que está limitado pelo ruído de propagação, vai escutar esse mesmo sinal por 15 minutos. Então tem uma diferença grande aqui entre quem está no ruído local alto e quem está abaixo. Por exemplo, São Paulo é muito ruidoso. Quantas vezes vi o pessoal não escutando uma estação que para mim no Riacho Grande ou no Alto da Serra, né, teria um lugar silencioso, estaria lá 4, 5 dBs acima do ruído, escutando pessoalmente. Então, o tempo aqui é importante. No caso, quem está num lugar silencioso vai escutar mais. Então, como é que a gente pode reduzir o ruído? Como é que a gente pode fazer isso sem fazer milagre? Tá? Usando uma antena com diretividade de pelo menos mais de 10 dB de RF. Então, por exemplo, uma K9Y é um pouco menos, está indo de 9, não é uma grande vantagem. Um bem invertido, por exemplo, seria um 6. Uma antena Weller Flag já vai para 9, 9,5. Dois loops horizontais já vai para 10. Ou uma Beveridge vai para 10. Então, não tem como melhorar a relação sinal-ruído se não tiver diretividade. Então, você tem que neutralizar também toda a estrutura ressonante que vai degradar a sua sistema de recepção. Então, por exemplo, eu tinha no Riacho Grande uma torre de 40 metros e uma Beveridge de 160 metros na direção da represa. Em 80 metros, a Beveridge funcionava muito bem. Eu escutava a Europa, maravilhoso, era uma diferença como quase mudando para 20 metros. Você escutava um monte de estação e eu botava na vertical e não escutava nada. Em 160 não funcionava de jeito nenhum, porque a minha torre tinha 39 metros e ela irradiava tanto ruído que ela neutralizava a diretividade da antena. É como se você montar uma YAG que tem um refletor, o drive elemento, um diretor, e você põe outro refletor na frente. Você estraga totalmente a antena, você perde a diretividade. Então, neutralizar estruturas pode ser, por exemplo, um cabo. Você tem uma antena de 2 metros, o que a antena de 2 metros tem a ver com a minha antena de 160? Ah, peraí, você botou lá 40 metros de cabo coaxial, aterrado na estação e isolado lá em cima. Isso é uma vertical. É uma vertical de 160 metros. Então você tem que prestar atenção e neutralizar cabo, fio. Eu tenho um amigo aqui, perto, que não conseguia escutar nada em 160 e se deu conta que tinha que colocar toroides para neutralizar os cabos. Então ele gastou $700, encheu de toroide. O que aconteceu lá? Em 20 metros que ele tinha ruído de S2, caiu para S0. Ele começou a escutar muito mais sinais em 20 metros do que as estações costumeiras aqui vizinhas que eram iguais a ele. Hoje ele consegue escutar DX que o outro não escuta, RTTY, essas coisas.
porque ele reduziu o ruído de modo comum. Tá? Então, eliminar o ruído de modo comum ajuda em todas as frequências, não só em frequência baixa, como em frequência alta também. Mas todos os cabos que entram, por exemplo, é comum você ter um rádio, que você não ligou a antena e ele escuta o broadcast de AM. Pô, esse rádio é tão sensível, ela está escutando o broadcast de AM. Como é que está entrando o sinal lá? Onde entra o broadcast, entra o ruído, entre outras coisas, são ruídos de modo comum. Outra parte super importante, que essa é a parte mais importante, é usar polarização como filtro. E aqui, essa eu diria que seria a diferença zero de frequência baixa e frequência alta. O comprimento de onda. Parece simples, mas se você lembrar os 3 conceitos que nós falamos, o que acontece é que, imagina aqui o solo e aqui uma onda em 28 MHz e a tua antena está a 10 metros de altura. A onda, que na verdade se compõe em polarização horizontal e vertical, está totalmente acima do solo e você recebe aqui de maneira maravilhosa o sinal. Se você vai para 20 metros e a tua antena está a 10 metros, todo mundo sabe, em 20 metros, por exemplo, se você passar a antena de 10 metros para 20, você tem um ganho de 3 dB, você consegue escutar melhor, porque também está fora. Mas quando você vai para 40 metros ou 80 metros e sua antena está a 10 metros, você sofre muito, porque grande parte do sinal é curto-circuitado pelo solo, ou seja, o solo curto-circuita o campo, tá? Horizontal, e funciona como um filtro. Então, na onda horizontal, por exemplo, imagina 160 metros então, como é que ficaria a situação? O único jeito de propagar sinal terrestre ou sinal de superfície é com polarização vertical, porque a porção horizontal ela é totalmente curto-circuitada, então funciona como um filtro em frequência baixa. Então, em frequência baixa, se você tem aqui, por exemplo, um loop horizontal e o ganho vertical é bem baixinho, por exemplo, aqui quase 50 dB de atenuação, você vê essa parte vermelha. Então, toda vez que você analisar uma antena para frequência baixa, tem que separar a polaridade. O sinal que vem vertical sofre uma atenuação de mais de 50 dB. Se você souber o conceito que todo ruído vem vertical, você usa uma antena de propagação horizontal, que o ganho horizontal tem uma diferença grande do ganho vertical. Se você acrescenta diretividade no ganho horizontal, você consegue melhorar quase 10 dB a relação sinal-ruído e rejeitar o ruído local, que vem sempre vertical. Então, por exemplo, a diferença de você pegar uma antena vertical de 40 metros uma 2 elementos horizontal. A diferença de relação sinal-ruído é muito grande, não só pela diretividade, como pela rejeição do sinal. E aí vale o seguinte, você tem que tirar o sinal da antena e levar até o receptor sem deixar entrar ruído de modo comum, sem deixar entrar ruído vertical pelo cabo, porque o cabo da antena é vertical, então tem que ter um choque em cima, um choque embaixo. Então são detalhes que a gente vai falar um pouco mais depois da semana de polarização, de propagação, quando a gente falar em melhores práticas, né? Então o que acontece, por exemplo, quando você põe duas, por exemplo, esse aqui é um Euler flag com duas, você aqui já tem uma relação sinal-ruído melhorada e muito, porque o campo vertical, que é puramente sinal de natureza elétrica do homem, que é RM de linha, televisão e coisas que são propagadas de maneira vertical, você tem aqui uma rejeição de mais de 50 dB. E tem uma diretividade na parte horizontal. Como é que funciona isso? Vamos olhar isso com mais detalhe. Vou voltar naquela relação de sinais urbanos, né? Você tem aqui o mesmo gráfico, onde tem a intensidade de sinais, né? O QRM do sinal local, o ruído de propagação. Por sinal, o ruído de propagação, quem nunca teve a oportunidade de operar numa expedição, em algum lugar que o ruído é bem silencioso, ele parece um QRM à distância, ou uma cachoeira, uma onda do mar, aquele chua, chua. Você vê aqueles estáticos bem suaves, como se ele estivesse bem distante. Quando o ruído de propagação está local, que está chovendo perto, você desliga o rádio, nem fica perto. O ruído é grande, não tem como evitar, você não tem como eliminar um QRM de uma tempestade eletromagnética, a atividade que está perto da tua casa. Não tem como fazer isso. Mas, no caso, se a tempestade elétrica estiver distante, você vai escutar um ruído de propagação distante. Isso mais na região do inverno, por exemplo. E
quem está num ruído rural, aqui na região rural, seria esse marronzinho. Então, o mesmo sinal verde. Então, o que acontece aqui, quando você põe uma antena com melhor relação sinal-ruído? Por exemplo, uma Bevel, uma Wireless Flag com 10 dB, você diminui 10 dB o ruído de propagação. Então, essa linha azul passa para essa linha vermelha. Você baixou 10 dB. Então, o que acontece aqui? Você consegue copiar o sinal daqui até aqui. Em relação ao anterior, que só conseguiria copiar o sinal por 2 minutos, você passa a copiar o sinal por mais de 35 minutos. Né? E, obviamente, você consegue copiar um sinal que está 5, 6 unidades S acima do ruído. Então, a qualidade de cópia é maravilhosa. Né? Como a polarização horizontal ela filtra o que é vertical, ou seja, elimina aquela componente que vem de onda terrestre, a relação sinal-ruído melhora muito, porque aquela onda terrestre chega a sofrer quase 90 dB de atenuação. Então ela cai aqui para baixo da sensibilidade do receptor. É muito comum, por exemplo, que em caso aí de São Paulo, por exemplo, o pessoal vai para a serra e tem uma diferença aí de altura muito grande da cordilheira que separa São Paulo da serra, e você vê aí como um filtro, aquela parte vertical não passa pelas cordilheiras. Então, do outro lado é muito silencioso. Então, é muito comum ver isso aqui. Então, usando uma antena do tipo horizontal, você consegue jogar o sinal para baixo. Então, você consegue escutar o sinal num período maior. Então, esse é o típico horário onde você escuta. Outra coisa interessante é que quando você tem uma redução de atenuação no sinal de recepção, é o mesmo horário que você tem uma diminuição de atenuação no seu sinal. Então, do mesmo jeito que o sinal da estação sobe 20 dB, por exemplo, no pico do sunrise ou no sunset, mais acontece do lado do nascer do sol do que do pôr do sol, vamos falar um pouquinho sobre isso semana que vem, o seu sinal que passa pelo mesmo caminho também sobe 20 dB. Olha, subir 20 dB o sinal é como se passasse a tua potência, tá, de 100 watts para 1 kW e 1 kW para 10 kW. Essa é a sensação que tem do outro lado quando tem o pico. E é a mesma coisa da recepção. Então, o aumento de sinal é dos dois lados. Então, isso aqui é o segredo que você coloca os três conceitos. O conceito de atenuação, o conceito da reflexão de polarização, para você filtrar por polarização. E vamos ver isso aqui na prática, como acontece, por exemplo. Aqui tem um exemplo do PYRO, que está morando no sobrado e queria fazer um pouco de HF, com lembranças dos tempos de 160 metros. E ele tinha uma vertical, tem uma vertical, né? E essa vertical de 40 metros, eu fiz para ele uma antena horizontal, que ele colocou no meio aqui, né? E aqui nós vamos fazer um teste, vamos ver se eu consigo fazer esse teste aqui para vocês, né? E mostrar o sinal para vocês. Eu tenho que vir aqui no mix, eu tenho que fazer uma troca aqui do meu microfone, um segundo só. Eu tenho que fazer uma troca do meu microfone para poder passar isso para vocês. Então eu vou passar aqui para... vocês vão parar de me escutar e eu vou passar essa gravação, duas gravações. A primeira gravação é uma gravação de SSB, onde você escuta a primeira parte na antena de recepção, nessa antena horizontal que está aqui em amarelo, e aí o ROF passou para vertical e depois ele volta para horizontal. Isso vai acontecer em CW e em SSB. Tá? Eu vou passar para nesse período, vocês não vão... Bem na esquina aí. Ok? Bem na esquina aí do seu QTH, mas... E já era um senhor de idade também.
aí. Ok? Bem na esquina de Soqueteadá, mas... Aí já era um senhor de idade também. Ok. Então, basicamente, dá para perceber a diferença de uma antena simples de recepção, usando esses conceitos com fio trançado na alimentação, colocar na polação horizontal, eliminando a interação. Quando você põe uma antena de transmissão vertical e uma antena de recepção horizontal, já existe quase 30 dB de separação entre as duas polaridades, né? Então, isso aqui é um sistema simples, antena feita com bambu, e no local Icaraí, um lugar com um ruído alto. O Rolf, em 6 meses, não conseguiu escutar nenhuma estação. Quando colocou essa antena em recepção, trabalhou mais de 200 países em 6 meses, em 40 metros. Inclusive, escutou Dulce Island, VP6, durante a tarde, em 40 metros. E, basicamente, isso aí é uma parte super importante de usar os conceitos, né? Então, não é necessariamente complicado que esse tipo aqui, por exemplo, a antena que eu estou usando, essa é a minha antena de recepção, ela usa por 80, 40, 160, né? Ela usa esses conceitos de antena de transmissão neutralizada com esses fios e antena de recepção. Essa aqui é a antena como ela está hoje, né? Aqui os projetos, nós vamos falar mais sobre isso aqui mais para a semana que vem, onde nós vamos conversar sobre propagação, né? Mais sobre propagação, e vamos falar sobre a parte de melhores práticas semana passada. Uma parte interessante é que ainda está disponível no Araucária a parte do curso de antenas Weller Flag que nós fizemos antes. Nós vamos voltar a falar mais sobre Weller Flag nas próximas sessões, mas só fica o lembrete aqui para vocês. Eu vou encerrar aqui agradecendo vocês e